Estamos unidos como irmãos que somos diante de Deus, nosso Pai, buscando dele as bênçãos, a luz que todos nós necessitamos para poder superar e suportar todas as provas que porventura vêm sobre nós enquanto estamos aqui nesse mundo. Mais uma oportunidade o Senhor nos concedeu de podermos juntos nesse momento nos unirmos através dos bons sentimentos, através das boas vibrações que são aquelas que nos fortalecem o espírito e que nos dão as condições de nós progredirmos aqui no mundo. Progredirmos como espíritos e progredirmos, inclusive, como humanos, enquanto ainda estamos encarnados. Muito tem se visto a predominar aqui no mundo as coisas erradas que as pessoas têm feito, em diversos graus. Não importa a instrução que tenham, muitos praticam hoje coisas abomináveis, coisas ruins, uns para com os outros, pensando unicamente no seu próprio prazer, no seu próprio bem-estar, mas não vendo que, dependendo da sua atitude, ele passa a prejudicar o seu próximo. E isso está em todas as esferas desta vida. No trabalho, na área social, na escola, enfim, está por toda parte. E também, inclusive, que se ouve muito hoje, na parte da política principalmente. As pessoas que fazem o mal para o seu semelhante, mesmo inconscientemente, estão fazendo para si próprios. Tudo aquilo que nós fizemos aqui no mundo é como uma semeadura que o agricultor faz. Ele vai semeando para amanhã colher, no futuro colher. Não é de um momento para o outro. Precisa de algum tempo para essa semente germinar, florescer e produzir frutos. Mas Jesus diz no Evangelho que nós devemos nos esforçar em semear coisas boas para que aquilo que a gente semeia se multiplique, como a semente que a gente planta na terra. O agricultor planta uma única semente, germina, vamos supor um pé de milho, ali vai nascer uma espiga recheada de outras sementes. Então uma simples semente multiplicou-se por 50, 80, a 100 por 1, conforme Jesus diz. Conosco, na nossa vida, é igual. Nós semeamos sentimentos para com os outros. Nós semeamos atitude para com os outros. E, consequentemente, com o passar do tempo, nós vamos colher tudo aquilo que nós semeamos. Conversando ainda hoje com uma pessoa, pude assim lhe colocar. Quando a vida da gente ela está de uma forma toda desarrumada, desajeitada, que parece que nada dá certo, é o momento de nós pararmos, meditarmos e ver o que temos feito de errado para sanar esse problema. As coisas não vão simplesmente se modificarem de uma hora para outra. Nem as coisas negativas na nossa vida acontecem assim. Como eu falei antes, dentro de um período, por um determinado tempo, é que essas coisas vão acontecendo. E daqui um pouquinho, o caos está instalado na nossa vida. Mas foi um somatório, uma soma de pequenas coisas que fomos fazendo ao longo da nossa vida e que culminou em um problema monstruoso que muitas vezes por si só nós não conseguimos sair fora. Aí é o momento de meditarmos, pararmos e pedir o amparo divino. É fazer o que hoje aqui estamos nos predispondo a fazer. Parar, meditar, ler daquilo que pessoas mais instruídas na espiritualidade foram missionários em trazer essa palavra para nós aproveitarmos a mesma. E assim nós vamos nos instruindo e nos corrigindo, e corrigindo o rumo da nossa vida, porque ainda há tempo. Semana passada mesmo ainda falei aqui aquela frase, a máxima de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podem começar hoje
para fazer um novo fim. Então nós, no momento em que olharmos e vermos o que está acontecendo de errado na nossa vida, nós ainda temos tempo e condições de corrigir o rumo. Se o barco está em alto mar da vida e está indo numa direção completamente oposta do destino, precisamos pegar no leme e corrigir o rumo enquanto há tempo. Quero compartilhar com vocês hoje a leitura, novamente, desse autor, psiquiatra, autor de livros de autoajuda, Augusto Cury. Esse livrinho que eu tenho aqui, ele chama-se, tem o título de Lidere a Sua Mente. Quero começar por aqui e depois ir no Evangelho para juntar as duas coisas. Como sabemos, Augusto Cury, ele é médico, psiquiatra e faz palestras de motivação, de autoconhecimento, autoajuda no Brasil e em diversos outros países. Então, nesse livro aqui, ele diz assim, e veja bem se não é o que nos acontece. Por sermos uma espécie pensante, tendemos a cuidar seriamente daquilo que tem valor. Cuidamos do motor do carro para não fundir, da casa para não deteriorar, do trabalho para não sermos demitidos, do dinheiro para não faltar. Alguns se preocupam com suas roupas, outros com suas joias e outros com sua imagem social. Mas qual é o nosso maior tesouro? O que deveria ocupar o centro da nossa atenção? O carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, as roupas, as viagens ou a qualidade de vida? Por incrível que pareça, nossa qualidade de vida em destaque, a saúde emocional, fica frequentemente em segundo plano. Sem ela, não temos nada e nada somos. Não somos mentalmente saudáveis, emocionalmente livres, socialmente maduros e nem profissionalmente realizados. E ele deixa uma pergunta: você cuida da sua qualidade de vida? Então, para muitos, a qualidade de vida, de fato, é angariar dinheiro, juntar fortuna, ter o suficiente para fazer isso tudo que ele está dizendo, para ter um bom carro, para viajar, para, enfim, comprar roupas e mais roupas, joias, sapatos, ostentar. Ostentar uma posição social aqui no mundo. É errado isso? Não. Todos fazem, isso dá prazer, busca. A questão é a seguinte: o que você está deixando para trás ao buscar isso? O mais importante, a saúde mental está ficando para trás. O sentimento que liga muitas vezes as pessoas dentro das suas próprias casas está ficando para trás. Porque preferem agora os bens materiais do que o sentimento. Hoje dizer, e isso acontece, a comunicação hoje entre as famílias, inclusive, está restrita ao aparelho celular. O tete a tete, olho no olho, o abraço na hora de dizer que gosta da pessoa, está raro, está difícil de ver. As pessoas preferem, porque tem essa dificuldade de se apresentarem diante até mesmo dos filhos e dizer: meu filho, minha filha, eu te amo, pai, mãe, eu amo você. Isso é um muro, é uma barreira que precisa ser transposta, porque aquele que é pai, aquele que é filho, é um ente querido hoje, mas que nós não sabemos quem foi em outra existência, mas que se Deus colocou no nosso âmbito familiar, dentro da nossa casa, da nossa família, é porque precisa ter esse vínculo de amor. Porque se nós não tivermos o vínculo de amor entre os nossos, como nós vamos ter com os de fora? Como nós vamos amar um que está ali fora, se nós não amamos os que estão dentro da nossa casa? E aí o amar quem está dentro da nossa casa, muitas vezes vai passar por um não. Muitas vezes nós vamos precisar dizer não ao filho. Muitas vezes nós vamos precisar dizer não
a outro ente ou membro da família, ou até mesmo a um amigo muito chegado. Porque o não, muitas vezes, vai fazer com que a pessoa reflita e veja que estava indo por um caminho errado. E nós devemos assim fazer. Porque quem é que gosta de ver outro sofrendo? Ninguém. Então, conversando com essa pessoa, que eu falei antes, a gente chega à conclusão, e isso falei para ela porque tem liberdade, um problema muito grande em sua casa. Mas isso daí é só a consequência de algo que começou lá atrás e que não foi corrigido no momento certo. E esse corrigir no momento certo depende de coragem muitas das vezes, porque a gente se acovarda. A gente pensa que vai magoar se disser o não, ou se disser uma verdade para a pessoa de uma maneira correta. Chega e fala. Aí a sua consciência fica tranquila, mas você ainda assim corrigiu lá no princípio. O problema é deixar ir crescendo essa bola de neve, ela vai crescendo, 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 e daqui um pouquinho não tem maneira mais de corrigir. Aí a pessoa se acha perdida. Mas ainda assim tem maneira. Tem maneira. E essa maneira o Evangelho nos ensina como? Primeiro tolerando, amando, perdoando e tendo essa predisposição de correção. Porque isso nos falta. Eu vejo que isso aí nos falta. A gente muitas das vezes ainda está vendo o problema, mas ainda não se move a resolvê-lo, porque depende muito desse sentimento, depende muito de falar abertamente com o outro. E como existe barreira quanto a isso? Vocês querem ver uma coisa? Como é fácil de fazer? É xingar outro. Em qualquer circunstância, é bem fácil. A gente ficar indignado na hora, a gente ficar com raiva na hora e xingar pela mínima coisa. Mas elogiar francamente numa boa atitude, dar um abraço em outro por algo bom que fez, isso é difícil, já fica mais difícil. Por isso ainda estamos nesse carreiro aqui que é o mundo, esse carreiro de evolução constante que nos exige isso. Quando nós vamos percebendo essas coisas, nós devemos ir corrigindo, como falei antes. E começar dentro de casa, com os nossos. Porque depois, se nós conseguirmos, ao deixar esse mundo, ter a nossa família, pelo mínimo, dentro do caminho correto, nós já teremos cumprido com a nossa missão aqui no mundo. Com certeza. Porque Deus nos dá, e foi dividido assim a própria sociedade, em núcleos. E qual é o primeiro núcleo que nós pertencemos? É a família. Formamos uma família. O casal lá pelas tantas passou a gostar um do outro, se apaixonam, descobrem que se amam, casam, geram a família. Ou se não, daqui um pouquinho adotam, geram uma família. São responsáveis por uma criança, são responsáveis por um ser que aqui está, por um espírito com necessidade de evolução. Então ampara ele, dá as condições para que ele progrida, e assim nós devemos fazer durante a nossa existência. Uma vez cumprida com esta missão de pai, de mãe, de tio, enfim, de amigo verdadeiro, como é bom a gente ter um amigo, como é bom você ter com quem contar realmente, poder desabafar os seus problemas com aquela pessoa, sabendo que ela realmente se importa com você. Então seja assim também para outro. Como um parente mais chegado, às vezes é um amigo. E cada um cumprindo então com essa missão, está evoluindo, está crescendo, está cumprindo com a sua missão aqui nesse mundo. Quando chegar a hora de deixá-lo, ele está livre de um fardo pesado que foi vencido durante a existência. Bom, pensando assim, e já que me vem nesse sentido, vamos pegar do princípio, por que muitas vezes surgem dificuldades na nossa vida e a gente pensa muitas vezes, eu não fiz, por que passo por isso? Eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca quis mal a ninguém, e por que tantas coisas negativas me acontecem? Por que isso? Vamos pegar o princípio da pluralidade das existências. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Isso foi a bênção maior que Deus nos deu e que podia nos dar, a reencarnação.
Fique imaginando se a pessoa ainda não acredita, ou se não crê realmente que exista essa possibilidade de reencarnar, de voltar novamente aqui ao mundo. Como é que seria? Eu sempre digo isso, se a pessoa acredita em Deus, ela devia acreditar na reencarnação. Por quê? Porque Deus, para mim, pelo mínimo, não sei se vocês vão concordar, é um ser perfeito. O próprio Deus, ele é perfeito. Nós não, somos imperfeitos em busca da perfeição. Então, olhando para Deus perfeito, Criador de tudo que existe, inclusive nós, por que determinadas pessoas sofrem? Por que outras não? Por que determinadas pessoas passam por uma grande dificuldade, outras não? Por quê? Por quê e por quê? Por que tantas coisas? Como explicar tudo isso? Como explicar eu ver uma pessoa sofrendo e eu não, se eu também, como ela, sou filho de Deus? Como fazer isso? Como acreditar nisso? Não tem como. Agora, no momento em que nós vamos pensando que não estamos aqui a primeira vez, e aquilo que nos acontece hoje é resultado daquilo que fizemos ontem, aí começamos a entender. Por que existe o sofrimento, por que existem as contrariedades, por que existem pessoas que não suportam nem olhar para nós. Nós nunca fizemos nada para determinada pessoa, nada. E ela nos detesta. Se ouvir falar ela para outra, diz assim, ó, eu detesto aquele fulano, aquela ciclana. Mas nunca conviveu com aquela pessoa. Por que ela detesta? Porque isso não é de hoje. Isso aí não é de agora. Isso aí vem de antes. Provavelmente em outra existência foram inimigos. Por isso a necessidade de nós não termos inimigos enquanto aqui estamos. Perdoar e buscar o perdão sempre. Porque esse que hoje é encarnado, nosso inimigo, amanhã pode ser desencarnado ou ainda pode ter muitos espíritos que foram inimigos em outra existência e que hoje nos acompanham. Eu ainda, essa semana, contei para o Renan uma passagem do livro de André Luiz, que fala sobre o quanto os espíritos nos acompanham. E aí quero chegar e dizer para vocês nessa questão mesmo do inimigo. Mas, em primeiro lugar, André Luiz, junto com o seu superior, que lhe acompanhava, estavam em uma Assembleia dos Espíritos elevados, para retransmitir aos encarnados uma lição, ensinamentos, coisas boas. E lá pelas tantas eles deram falta de 2 encarnados. Aqueles que estavam se reunindo com eles lá eram encarnados durante o sono. Quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende e vai para aquele lugar que mantém afinidade. Pois bem, aqui mesmo no Evangelho tem a prece ali para fazer antes de dormir e que pede nesse intento de nós sermos guardados durante o sono da ação dos espíritos maus e irmos em busca de instruções dos espíritos bons. Pois bem, aí, lá naquela assembleia, estavam aguardando 2 irmãos encarnados que tinham um papel muito importante a ser desenvolvido naquele lugar. E eles não apareceram. Então, o superior de André Luiz diz, acima deles ainda responsável por aquela assembleia, disse ao superior de André Luiz, você pode ir ver o que aconteceu com eles? E ele prontamente ia vir. André Luiz pediu para acompanhar, lhe foi concedido. E eles rapidamente, como assim se locomove o espírito, chegaram na casa de um deles. Ele estava dormindo, mas se debatendo, um sono agitado. Por quê? Porque aos pés da cama dele estava um conhecido dele, desencarnado há alguns anos, e dizendo para ele, fulano, eu estou aqui, você me chamou e agora não quer falar comigo? O que aconteceu? Ali diz, durante o dia, aquele homem que estava dormindo, mas
o espírito não saía do corpo, ficava ali se debatendo, porque o corpo queria dormir. Quando ele abria os olhos do espírito, enxergava aquele outro ali parado, o espírito atrasado. Então ele queria ficar no corpo, mas o corpo estava dormindo, então ficava naquela coisa complicada. Aí ele pegou e disse: tu me chamou, aquele ser disse, tu me chamou o dia todo, tu só falou no meu nome, tu só contou coisas que eu fiz e coisas que eu deixei de fazer. Em outras palavras, ele estava falando mal daquele homem que havia desencarnado. Como ele disse: você me chamou durante o dia todo falando o meu nome, e aqui estou, e agora você não quer conversar comigo? Aí o superior do André Luiz chegou e deu um safanão no corpo daquele que estava dormindo, e ele acordou. Ele acordou, e a primeira coisa que ele fez, suando daquele pesadelo, secou o suor e disse: nossa, que pesadelo horrível que eu tive com o fulano. Isso só pode ter sido alguma coisa que eu comi antes de dormir. Colocou a desculpa na sua alimentação e não nos seus atos durante o dia, que não houve vigilância. Pois bem, e ele ficou ali pensando. Saíram dali e foram em busca do outro, que não tinha aparecido. Em torno dele, ele dormindo, desprendido do corpo, estavam diversas entidades, ainda característica feminina, mal vestidas, rindo, gargalhando, espíritos totalmente atrasados, porque ele passou o dia inteiro vibrando somente em coisas eróticas, em coisas sexualmente falando, ligadas. Ficou desejando as mulheres aí fora, vamos dizer assim, o dia todo, é só o que tinha na mente. Esses espíritos que estão aí, rodeando no mundo, conforme a gente falou aqui semana passada, acompanharam ele e ficaram lá em volta dele, rindo, e ele no meio delas ali, até que chegou esse espírito de luz. Por que você não veio? Não precisou falar. Ele ficou com uma vergonha. Aí André Luiz diz: vamos acordar ele também? Não, não vamos acordar. Deixa ele assim, porque daí maior vai ser essa vergonha que ele está sentindo agora. Quando ele acordar de manhã, ele vai saber, vai ter uma impressão do que ele fez. E aí ele vai se corrigir mais durante o dia. Pois é. Então são dois casos que deixaram de comparecer a uma assembleia espiritual porque não vigiaram os seus pensamentos durante o dia. Não cuidaram o que pensaram nem o que falaram. E atraíram para junto de si a companhia que teve afinidade com o seu modo de pensar. E é isso então que aqui temos dito: a gente tem que cuidar muito do que a gente pensa, cuidar muito no que a gente vibra, porque se você estiver vibrando no mal, o mal vai estar te acompanhando. Se você estiver vibrando em coisas negativas, o negativismo vai estar te acompanhando. Se você estiver vibrando no ódio, na inveja, no ciúme, na vaidade plena, enfim, naquilo que atrasa a nossa evolução, são espíritos assim que estarão ao seu lado e ao meu lado, ao nosso lado. Aí chega o momento de dormirmos, do nosso espírito ter aquele descanso, aquele repouso junto com o corpo, indo em busca de orientação espiritual. Não vai receber orientação nenhuma, vai receber agora essa influência que esses espíritos exercem. E muitos desses espíritos, se manter uma afinidade maior ainda conosco, eles começam a entrar no estado obsessivo, e amanhã ou depois pode se tornar uma obsessão. Obsessão é o espírito acompanhar diretamente a pessoa, só que mantendo laços que os une, laços espirituais que mantêm preso um ao outro. Agora já não é mais um, aonde ele vai o outro está junto, às vezes mais de um, 2, 3, não importa quantos. Aí o que a pessoa começa a sentir? Começa a sentir o que aquele espírito está sentindo. Se aquele espírito partiu do mundo com um infarto, a pessoa começa a sentir a dor no peito, porque aquele espírito está retransmitindo a dor que ainda tem junto dele no momento que partiu.
Se a pessoa partiu desse mundo tendo às vezes, sei lá, uma ferida na perna, daqui um pouquinho começa a aparecer uma ferida na nossa perna e não é nossa, não é do nosso organismo aquilo ali. Uma dor de cabeça, um mal-estar, pensamento a pessoa fica deprimida, depressiva, a pessoa fica angustiada, ela não consegue sair dessa situação, porque o que está lhe acompanhando tem junto de si nexo, tem afinidade com o modo de pensar. Aí agora vem a parte fundamental da espiritualidade. É a reação que nós temos que ter diante dessas situações. Os espíritos de luz também nos acompanham, mediante a maneira conforme nós pensamos, agimos e falamos aqui no mundo. Aí a gente faz o oposto disso tudo. E sente também o oposto disso tudo. Aqui, semana passada, eu cheguei sem condição nenhuma de fazer o trabalho, nem de 5 minutos. Fiquei em casa conversando, em 5 minutos, a garganta estourada e tosse, muita gripe, sensação de gripe. Falei durante 1 hora aqui. E quando saí daqui, eu fui bom para cá. Terminou a gripe. E vinha lutando contra essa gripe. Pela ação dos bons espíritos que aqui estão nos auxiliando nesse trabalho. E esses bons espíritos que nos auxiliam nessa condução do trabalho, nos auxiliam também na condução da nossa vida. Mas precisamos buscar eles, a presença deles, pela maneira conforme nós agimos. Nosso pensamento. Aqui está o título do livro, Lidere Sua Mente. O que é a nossa mente, senão o agir do Espírito? É isso, mente e espírito, nesse caso, é a mesma coisa. Porque nós fazemos o que nossa mente determina. E nós fazemos aquilo que o nosso espírito ainda mantém como afinidade aqui no mundo. A pessoa que pratica maldade, que ela xinga por qualquer coisa, que ela se revolta por qualquer coisa, que ela se carrega junto de si, muitas das vezes, uma sensação ruim. Ela assim o faz por ignorância ainda ou por não conseguir se corrigir, mas deve se corrigir. Tudo isso passa por nós, pela nossa mente, pelo nosso espírito, a necessidade da correção. Porque cada atitude dessas que nós temos é como outro livro de André Luiz. Chama-se Ação e Reação. Até na física aqui do mundo existe isso. Tudo que nós fizemos, movimento que nós gerarmos, toda ação gera uma reação.